Boa tarde a todos, paz do Senhor. Vamos fazer aqui a leitura hoje do Evangelho de Mateus. É maravilhoso esse Evangelho. E aqui nessa época tá calor, mas na praça tem a sombra das árvores, tem um ventinho fresco, graças a Deus. E a gente não pode parar de ler a palavra de Deus. Se a pessoa não quer mais na igreja, se a pessoa não acredita mais em ninguém, não abandona Cristo não, procura o Senhor Jesus. Foi Ele que morreu para te salvar, não foi os homens. Se você não concorda com as doutrinas, se você está revoltado com tudo, entrega tudo na mão do Senhor, vai ler o Evangelho, vai pedir ajuda para o Senhor Jesus, porque quem precisa de salvação é a nossa alma. Cada um tem a sua salvação individual. Não fica, porque eu estou aborrecido com fulano, com cicrano, porque eu não concordo com... Não, você só vai passar nervoso, não vai resolver nada, não vai te ajudar em nada. Vamos ler o Evangelho, vamos escutar o Evangelho de Cristo, amém, glória a Deus, aleluia, que o Senhor me abençoe, me capacite para que eu possa estar fazendo leitura com todo aquele que também ama o Evangelho. Então vamos lá, hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 13, a primeira parte da leitura. E começa assim: neste mesmo tempo, contava a alguns o que tinha acontecido a certos galileus, cuja sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Misericórdia, o que é isso aqui? Pilatos tinha misturado sangue com sacrifícios. Deixa eu ver aqui a última frase do último capítulo. Ora, quando fores com o teu adversário ao magistrado, faz o possível. Aqui era aquela de fazer as pazes para não ser julgado, né? Digo que te não sairás dali até pagares o último centavo. E esse aqui já começa um novo discurso. Entravam alguns que tinha acontecido a certos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com sacrifício. Bom, gente, não dá para nem entender o que significa isso aqui. Deixa eu ver em outra tradução mais moderna o que diz, né? Vamos recorrer a uma outra tradução. Ver se eu consigo entender direito isso aqui. Lucas 13. Naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus. Galileus é que era da Galileia. Cujo sangue Pilatos misturara com o seu sacrifício. Não mudou muita coisa não, gente. Vamos continuar a leitura. Jesus toma a palavra e lhes pergunta: pensai vós que esses galileus foram maiores pecadores do que todos os outros galileus, por terem sido tratados desse modo? Era alguma coisa brutal que tinha feito ali aqueles homens, que o Senhor Jesus fala: pensais vós que estes galileus foram maiores pecadores do que todos os outros galileus, por terem sido tratados desse modo? Então tinha sido tratado esses galileus com muita crueldade. E aí o Senhor Jesus começa a falar. Vamos ver o que nosso amado fala. Não digo-vos, mas se não vos arrependeres, pereceis todos do mesmo modo. Então as pessoas estavam ali assustadas com a maldade que o Herodes,
Pilatos, né? Falo Pilatos. Pilatos era o governador romano daquela época de lá, né? E estava todo mundo assustado com a maldade que tinha feito lá com o povo, lá com os homens da Galileia. E o Senhor Jesus falou, e vocês pensam que vocês é melhor que eles? Vocês pensam que com vocês vai ser tudo maravilha? Pelo que eu estou entendendo, é isso. Pensais vós que esses galileus foram maiores pecadores do que todos os outros galileus, por terem se tratado desse modo? Não, digo-vos, mas se não vos arrependeres, pereceis todos do mesmo modo. Então, gente, quando o Senhor Jesus falou isso, ele já estava pensando na destruição que ia ter no ano 70 da era cristã em Jerusalém. Porque foi realmente o que aconteceu, né? Foi tenebrosa a destruição de Jerusalém. O Senhor estava ali, eles estavam assustados lá com o herói, com o que Pilatos estava fazendo. E o Senhor Jesus falou, se vocês não se arrepender, por quê? Porque aqueles que acreditaram nas profecias do Senhor Jesus, quando teve o cerco em Jerusalém, eles fugiram. Mas aqueles que não acreditaram nas pregações do Senhor Jesus, permaneceram ali normais, como se nada tivesse acontecido. E aí aquele povo estava ali sofrendo, o Senhor Jesus falou, vocês pensam que esses aí tinha mais pecado que vocês? Se não se arrepender, o final de todo mundo vai ser assim? Jesus, tem misericórdia, Pai, que possamos se arrepender, ter um coração que se arrependa. Não, digo-vos, mas se não vos arrepender, pereceis todos do mesmo modo. Ou cuidais que aqueles 18 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé e o matou, foram mais culpados do que todos os demais habitantes de Jerusalém? Porque naquela época, aliás, até hoje tem muito isso, né? Se acontecer qualquer desgraça com alguém, já fala, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. E as pessoas falam de um modo como se ela tivesse ilesa, como se com ela fosse acontecer só maravilha. Não, nós precisamos do nosso amado, do Senhor, sempre. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Senhor, ajuda-nos. Tenha compaixão, Deus, de nossas almas, das almas daqueles a que a gente encontra por aí. Ou cuidais que aqueles 18 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os demais habitantes de Jerusalém? Vocês estão pensando que porque a torre caiu em cima daqueles lá, eles eram pecadores e vocês são santos? Mais ou menos estou pondo minhas palavras. Não, digo-vos, mas se não vos arrepender, perecereis todo do mesmo modo. Disse-lhes também esta comparação. Um homem havia plantado uma figueira na sua vinha. Indo buscar fruto, não achou. Figueira. Lembra lá da figueira que o Senhor Jesus secou? Aqui ele está contando a parábola da figueira. Vinha onde planta uva, gente. Mas tinha um pé de figueira lá junto. Ok? E foi buscar fruto e não achou. Quem era essa figueira? A figueira de Jerusalém. Disse ao viticultor, eis que 3 anos há que venho procurando fruto nessa figueira e não o acho. Corta, para que ainda ocupe inutilmente esse terreno. Gente, isso aqui é muito forte, gente. As pessoas não gostam de ouvir o evangelho, porque isso aqui é muito forte. Jesus, tem compaixão de nós. Compaixão das pessoas, que elas possam querer dar fruto, que nós possamos querer dar fruto. Não adianta, a figueira tá bonita, cheia de galho, mas não dá fruto, gente.
cheia de folha, como aquela lá que o Senhor Jesus encontrou. Agora ele está falando aqui de uma que não dava fruto, o dono das terras cortou. Gente, tudo isso aconteceu no ano 70 em Jerusalém, gente. O Senhor Jesus só estava avisando. Deus não faz nada, gente. Deus não deixa o povo enganado, Deus avisa. Disse ao viticultor: eis que 3 anos há que venho procurando fruto nesta figueira e não o acho. Corta para que ainda ocupe inutilmente esse terreno? Para que tá aí esse povo? Se eles não dão fruto? O fato de só ir lá no templo, fazer o sacrifício, gente, não era fruto. Tem um monte de gente aí que fica até com raiva da gente quando a gente fala do evangelho, que fica achando que fazer um templo em Israel vai mudar as coisas. Não vai, gente. Não vai. Se não der o fruto para Cristo, o Senhor Jesus, o Nazareno, não vai mudar as coisas em Israel. Não vai. Pode fazer templo, pode oferecer sacrifício. Não vai, porque naquela época o povo fazia tudo aquilo. E o Senhor Jesus falou isso, que não tinha fruto. Não tinha fruto. O fruto não é fazer sacrifício no templo. Não, gente. Não é esse fruto que Deus está querendo. Mas as pessoas querem pagar para ver. Vamos ver o que o eterno Deus vai permitir, eu não sei. Mas o viticultor respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, e eu lá cavarei em redor e lhe deitarei adubo. Talvez depois disto dê fruto, caso contrário, cortá-las-á. O dono das terras queria que já matasse tudo. O homem que cuidava do plantio pediu uma chance. Vamos ver. Estava Jesus ensinando na sinagoga em um sábado. Olha aí, estava pregando para os judeus. Essa figueira era Jerusalém, gente. Ok? Ele estava na sinagoga pregando. Era para os judeus. Por isso que aconteceu aquilo na era 70 da era cristã, aconteceu aquilo em Jerusalém, porque eles não se arrependeram. Havia ali uma mulher que... agora já pula para outra história, gente. Ó. Havia ali uma mulher que havia 18 anos, era possessa de um espírito que a detinha doente. Isso na sinagoga, ok? Uma judia, viu? Andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Não foi a coluna, não foi que ela caiu, quebrou a coluna, não, gente. Era um espírito das trevas que estava mantendo aquela mulher daquele jeito. Era um espírito impuro, imundo, que estava mantendo aquela mulher desse jeito. Ela não estava curvada porque a coluna se curvou sozinha, não. Oh, Jesus, livra-nos, Senhor. Gente, como que vai viver nesse mundo sem Cristo, gente? É triste para as pessoas que vivem sem Cristo. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse-lhe: estás livre da tua doença. Impôs-lhe as mãos e no mesmo instante ela se endireitou, glorificando a Deus. Pôs-lhe as mãos e no mesmo instante ela se endireitou, glorificando a Deus. Olha lá. Aquela mulher buscava a Deus, ela estava na sinagoga, ela ouvia a lei de Moisés todo sábado. Mas ela precisava de alguém que a libertasse. E o Senhor Jesus a libertou. Por isso que nós vamos ter os dons que Cristo deu aos apóstolos. Oh, meu Deus, tem compaixão. Tanto crente por aí andando curvado para o pecado. Quando a pessoa se curva para o pecado, para o vício, ela está curvada, gente. Porque tem um espírito ali mantendo ela cativa naquele vício. Oh, Deus, liberta. Tem muitos crentes assim, gente, curvado para o vício. Curvado para o vício do sexo, das drogas, das bebidas. Oh, Jesus, socorro. Mas o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse ao povo:
São 6 os dias em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para vos curar. Olha aí. Olha aí. A religião para eles era mais importante do que curar aquela filha de Abraão que estava ali cativa de um demônio na coluna. Sangue de Jesus é poder. Oh meu Deus, que as pessoas se libertem da religiosidade. Se libertem da religiosidade. Se libertem da religiosidade. Porque o Senhor Jesus curou aquela mulher. Era no sábado que ele ia ali e encontrava todo mundo. E ele curava no dia que fosse para curar, de sábado a sábado, de domingo a domingo, não importava. Ele curava, porque ele veio para isso, para nos dar vida. E quando Jesus libertou aquela mulher, os fariseus ficou reclamando. O povo ficou reclamando. A religião faz com que deixe os outros presos na doença, no pecado, que faça maldade com os outros, que trate mal as pessoas. A religião faz isso. Não, deixa aí. É Deus pesando a mão, não ajuda não. Oh Jesus eterno, tem compaixão da nós, liberta-nos da ignorância. Mas o chefe da sinagoga, indignado ao ver que Jesus curava no sábado, disse ao povo: são 6 dias. Ah, Jesus, Jesus, o Criador do universo, você tem 6 dias só para fazer isso. Hoje você não pode. Dando ordem, né? Tem 6 dias para fazer. Em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias. Como é que ele ia lá se o povo estava lá só no sábado? Né? Mas não em dia de sábado. Não, em dia de sábado não pode curar não. Deixa a pessoa aí doente, não cura não. Mas esse é o coração ruim do religioso. Porque Deus quer curar no sábado, no domingo, na segunda. O Senhor quer curar todos os dias. Obrigado, Senhor. E o Senhor Jesus falou assim para eles: hipócritas, disse-lhe o Senhor, não desamarra cada um de vós no sábado o seu boi ou a sua jumenta da manjedoura para os levar a beber água? Eles davam água para os animais no sábado. Eles davam água. E eles também bebiam água, né? Eles davam água e eles também bebiam água, né? No sábado. Mas não podia curar a mulher. Eles davam animal. Eles davam água para os animais. Porque sabia que os animais estavam com sede. Mas não queria ver a moça curada, a senhora curada. Esta filha de Abraão, que Satanás paralisava há 18 anos, não devia ser livre desta prisão, em que no dia de sábado? Está aparecendo lá o faraó. O faraó estava lá na praga, estava na água de sangue, estava nos piolhos, estava nos sapos, estava no... E Moisés chegava e falava: olha, se você entrar num acordo aqui, liberar o povo, tudo isso aqui, vocês vão ficar livres de tudo isso. O faraó falava assim: tá bom, amanhã eu libero. Preferia passar a noite inteira ainda com as pragas. A ruindade do coração faz as pessoas passar com as pragas. Ô Jesus, isso é revelação. Liberta-nos dessa ignorância. Tem gente que está preferindo continuar com as pragas do Egito, mas não quer mudar. Vai ficar com as pragas do Egito. Se não quiser mudar, vai ficar com as pragas do Egito. Não é só o povo do Egito que era ruim, não, gente. Não era só os pagãos, não. Ah, aqueles ali eram pagãos, que estavam nos deuses estranhos, era satanista. Pois é. Mas aqui o Senhor Jesus estava fazendo bem a uma filha de Abraão e os irmãos de sangue dela reclamou. Os irmãos de tribo dela reclamou. Não, era para deixar a mulher lá doente. Não, hoje não, deixa ela lá. Não era eles, né? Não vai na onda de quem não está vivendo o teu problema. Não vai na onda de quem não está vivendo o teu problema. Tem gente se matando aí com pessoas que nem conhece, nem a conhece, nem sabe que existe. E a pessoa fica se matando por causa da religião. Vamos lá.
Esta filha de Abraão, que Satanás paralisava há 18 anos, não devia ser livre desta prisão em dia de sábado? Ao proferir estas palavras, todos os seus adversários se encheram de confusão, ao passo que todo o povo, à vista de todos os milagres que ele realizava, se entusiasmava. O povo do mundão se entusiasmava e os judeus ficavam reclamando porque o Senhor Jesus curou no sábado. Aí, gente, aí as pessoas preferem ficar com a praga, tá igual o faraó. Tá igual o faraó. Prefere dormir mais uma noite com a praga do que ver Jesus libertar. Vem conosco, Jesus, liberta-nos. Liberta-nos, Senhor Jesus. Não importa que dia que seja, se é domingo, se é sábado. Liberta-nos. Jesus dizia ainda: a que é semelhante o reino de Deus? E a que comparareis? Então aqui já começa uma outra parábola. E eu faço na próxima live, para a glória de Deus, o Senhor nos ajude. Então é isso, gente. Não seja como os religiosos. Tá doente? Vai a Cristo buscar cura. Tá com problema? Vai a Cristo buscar solução. Ah, fulano só vai a Deus para pedir ajuda. Vai a Deus para pedir ajuda e depois também entrega já, aproveita e já entrega sua alma para Ele. Vai a Jesus para pedir ajuda, que Ele não nega ajuda, mas aproveita e entrega sua alma para Ele. Você precisa entregar sua alma para Ele, porque se você não entregar, o problema vai voltar. Vamos entregar nossa alma para Cristo? Amém, aleluia, glória a Deus. Então é isso, eu vou parar por aqui. Clamo ao eterno Deus que abençoe todos aqueles que seguem a minha live até o final. Passa para frente, vê se alguém precisa. Mas saia da religiosidade. Vai para Jesus. Vai para Jesus. Ele pode te curar a qualquer hora, qualquer dia. Você ora deitado, ora em pé, ora sentado, ora ajoelhado. Tem gente que aguenta ajoelhar, orar, tem gente... Teve um dia aí que eu estava tão cansada, com as costas tão doendo, que as pernas tão doendo, que um calorzão, ficar mais de 3 horas em pé, as pernas começam a doer, e se pegar peso, as costas também dói tudo a coluna. E eu estava tão cansada que eu caí assim na cama. Falei, meu Deus, eu vou orar deitada mesmo. Então, você está deitada, você está em pé, você está ajoelhada, você está no ônibus, você está em casa sozinha. Ora ao Senhor, ora, clama por Jesus, clama por Jesus. Ah, não sei orar, reza um Pai Nosso. Quem tem internet, só pesquisar lá um Pai Nosso. Reza um Creio em Deus Pai. Só escreve lá na internet, Creio em Deus Pai, você vai ver a confissão cristã. Gente, você tem que fazer alguma coisa. As pessoas só querem, mas não querem fazer nada. Quando as pessoas vêm pedir oração para mim, eu já falo, reza um salmo. Reza o Pai Nosso. Ah, reza é coisa católico. Só por esse orgulho seu, você já perde a benção. Só por esse orgulho, já perde a benção. Ok? Porque rezar é citar o que já está escrito. Se você já tem complexo de falar a palavra rezar, você já está perdendo a benção. Porque o religioso é assim. Ele perde a benção por causa da religiosidade. Porque não crê nisso, não aceita aquilo. Gente, essas pessoas são insuportáveis. Elas estão na igreja, elas lêem Bíblia, elas oram, mas só vivem reclamando de tudo, reclama de tudo, reclama de tudo, reclama de tudo. Nada tá bom, por quê? Porque é o religioso. Se você falar, reza um Pai Nosso, ele já vai querer te dar sermão. E não viva as bênçãos, os milagres. Então é isso. É através de Cristo que nós conseguimos os milagres e as bênçãos. Quem fica com religiosidade, fica igual aquele povo lá. Que o Senhor Jesus estava libertando uma mulher do demônio que deixava ela curvada, e o povo reclamando de Jesus, o Criador, que criou céus e terra, agora não podia
libertar uma filha de Abraão do demônio por causa dos religiosos. Graças a Deus que o Senhor Jesus não estava preso a religioso. E nem nós também devemos estar presos a religioso. Ok? E vos deixo até a próxima. Que o eterno Deus abençoe em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Com a bênção da paz, do amor e da paz, do amor e da prosperidade, da saúde, da paz e da prosperidade. Em nome de Jesus, amém. Pai, shalom.